Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu não sei como foi a sua semana, mas pra gente essa foi uma semana muito difícil. A gente acaba absorvendo e vendo e experimentando os resultados da pandemia de uma maneira muito próxima agora, né? Se você não tem ninguém que adoeceu, que esteve perto de você, isso tá chegando mais perto da gente agora e foi uma semana difícil, uma semana triste. E hoje, a gente continuando a falar sobre os hábitos devocionais, nós escolhemos um tema que é maravilhoso, mas é um tema difícil numa situação como essa, como a que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. O tema de hoje é o louvor, o hábito devocional do louvor. E antes da gente começar a conversar sobre tudo isso, vamos ler dois salmos. Existem muitos versos sobre louvor e adoração na Bíblia, mas a gente vai começar com dois aqui. Salmo 117, versículo 1. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. E aí o Salmo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Ok, esse verso aqui começa assim. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Esse louvor que a gente está conversando hoje é um louvor que simboliza apenas música, vou cantar ao Senhor, ou significa outra coisa? É uma atitude, né? O louvor é uma atitude, onde a gente aprende que o louvor está vinculado a uma pessoa e não às ações dessa pessoa somente. Então, quando a gente está numa atmosfera de louvor ou numa atitude de louvor, nós estamos louvando a Deus pelas características dele e não somente pelas ações dele. E às vezes a gente confunde isso. A questão é que você fez a pergunta, louvor é só música? Não, louvor é uma exteriorizar aquilo que nós temos de gratidão ou porque nós estamos admirando uma característica de Deus. Nossa, é muito importante você falar isso, porque a gente não é acostumado a prestar atenção e falar as características de Deus. Então o louvor, como a gente pensa no louvor, é externalizar as características de Deus. Você pode externalizar através da música, você pode cantar sobre essas características, você pode escrever um poema, você pode escrever uma carta para Deus dizendo a Ele, ou se relembrando dessas características dele. Você pode orar, você pode falar audivelmente as características de Deus. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é benigno, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso. Então o louvor, ele é uma exteriorizar as características de Deus de forma diversas. Mas o que é interessante a gente lembrar é que você não apenas louva a Deus pelas ações dele, mas pelo que ele é. Porque se a gente for louvar a Deus somente quando nós vemos ações, nós estaremos correndo risco de achar que a gente só louva a Deus quando tudo vai bem, ou quando Ele está agindo de uma maneira que eu entendo que é melhor para mim. Então é aí que mora o problema, às vezes, desse tema, né? Porque é muito fácil louvar a Deus e reconhecer a grandeza dele, a benignidade, a glória, tudo mais,
quando a gente tá feliz, tá bem, enfim, tá sentindo que Deus de alguma... A gente tem essa visão de bênção, né, de proteção de Deus e tudo mais, quando a gente sente que a gente tem essas coisas. Agora, quando a gente não sente, e aí quando a gente começa a falar sobre o sofrimento humano, que é uma coisa que tá, assim, muito aparente no mundo hoje, sempre esteve, mas tá de uma maneira, assim, escancarada e praticamente batendo na porta de todo mundo que tá assistindo, enfim. Como que você faz para você colocar em prática esse Salmos 34, versículo 1? Louvarei o Senhor em todo o tempo. Como que você faz para colocar em prática o louvor quando você tá em pedaços, quando você tá sofrendo, quando a sua família tá se desfazendo, você tá perdendo entes queridos, você tá desempregado? Como que faz para louvar a Deus? A gente tem que lembrar que o ponto principal do louvor, de agradecer ou de lembrar dessa característica, está vinculado ao que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, quando ele morreu em meu lugar. Apesar dos problemas que eu vivo, das consequências do pecado, de um mundo cheio de problemas, existe um ponto central do louvor, que é a redenção. A criação e a redenção. São esses dois aspectos que me fazem louvar a Deus. Agora, se eu perco de vista o que ele fez por mim na cruz, aí eu começo a questionar todas as outras coisas. Quando a gente entende o que ele fez na cruz do Calvário, você vai entender que, apesar de qualquer problema ao redor, ele é digno do meu louvor. Porque ele cumpriu na cruz do Calvário o plano da redenção em meu lugar. E é nisso que eu devo basear o meu louvor. E não naquilo que eu vejo ou nas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Os problemas vão vir? Vão vir. Situações adversas vão vir? Vão vir. Mas isso vai mudar o que ele fez por mim na cruz? Não. Nada vai tirar de nós aquilo que ele nos deu, que é a salvação. Um dia nós vamos ter todas essas coisas apagadas. E tudo aquilo que aconteceu conosco nessa terra vai virar apenas uma memória distante. O que vai ficar é o Cordeiro de Deus. E a gente confunde isso. É muito, muito importante você dizer isso, porque a gente confunde, a gente acaba se atendo. É muito difícil, né? Você meio que se distanciar, conseguir separar. E é por isso que isso é um hábito devocional, porque você conseguir separar tudo que você está vivendo, desgraças acontecendo, e falar, Senhor, eu te louvo porque o Senhor me salvou. É por isso que louvor não é um sentimentalismo. Que a gente sempre fala sobre isso, né? Onde você, às vezes, com uma música, ou com um poema, ou com alguma coisa, você se sente muito sentimental naquele momento. Então alguma coisa muito legal aconteceu, aí você se sente naquele momento feliz para querer fazer aquilo. Alguma coisa ruim aconteceu, não vou louvar a Deus, porque não estou vendo nada, não estou sentindo nada, meu coração está quebrantado com esse problema. Mas é nesse momento que você tem que se lembrar que você não o louva pelas coisas que você vê ele fazendo. Você o louva pelo que ele é. Pelo que ele é. Ele é o Redentor. Ele é digno do meu louvor. Apesar dos problemas, apesar das situações adversas, ele, Jesus, é digno do meu louvor. Porque ele é benigno, misericordioso, compassivo, longânimo, perdoador. E essas são as características que eu tenho que louvá-lo. Ele não deixa de ser isso, apesar dos problemas que eu vivo. Agora, quando ele age na minha vida de alguma forma específica, aí sim eu posso também louvá-lo e agradecê-lo pelo que ele fez. Mas mesmo que isso não aconteça, eu continuo firme, olhando para ele, porque ele não muda e ele é aquilo que o meu louvor deveria focar. No livro de Jó existe na verdade o livro inteiro de Jó sofrendo, né? Jó perdendo família, Jó perdendo filhos, a esposa falando para Jó, Jó maldiçoa Deus e morre, os amigos de Jó questionando até a fidelidade de Jó para com Deus, e ele não faz essa rejeição, ele continua ali meio que adorando a Deus. No meio de tudo isso, ninguém entende por que ele está fazendo isso. Aí no fim do capítulo, no final do livro, ele diz assim, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. É demais isso. Por que ele diz isso? Porque o louvor de Jó não estava vinculado ao que Deus faz, estava vinculado a quem ele é.
Então, para que a gente possa ter um hábito devocional saudável sobre o louvor, não vincule o louvor a Deus ao seu sentimento passageiro. As coisas que acontecem, né? As coisas ao redor, os problemas ou as bênçãos. Porque se você for vincular na área do problema, você nunca vai louvar. Se você for vincular na área da bênção, então acontece de vez em quando, porque nem todo dia está acontecendo alguma coisa sobrenatural. Você louva pelas características. Eu essa semana, enfim, houve vários momentos de perplexidade assim no meu coração e eu fiz um comentário com você essa semana. Eu falei, é muito difícil de entender certas coisas, de assistir certas tragédias e pensar que Deus também está assistindo. A gente sabe, a gente fala que o Senhor chora com a gente e tudo mais, mas é muito difícil aceitar, enfim, que Ele permite certas coisas. E a resposta do César para mim foi assim, porque Deus não está preocupado com essa vida aqui. Ele está preocupado com a nossa salvação e com a vida futura. E é isso que a nossa mente não consegue entender. Não consegue. Se a gente fica só pensando nas coisas que eu tenho aqui ou agora, de bênçãos ou de problemas, vai ser muito difícil a gente louvar a Deus todo o tempo. Agora, quando a gente lembra do que Ele fez na cruz, que é uma situação eterna, Ele me salvou eternamente, quando acabar a história terrena e logo a gente se encontra com Ele no céu, o meu louvor vai fazer sentido, porque eu não aprendi a louvá-lo só quando as coisas estavam indo bem. Eu aprendi a adorar ao Senhor em qualquer circunstância. Então eu estou agora apaixonado por Ele e não pelo que Ele faz por mim. Eu o adoro pelo que Ele é e não pelas benesses que eu recebo dele. Eu chego próximo a Ele, mesmo quando eu não estou vendo nada que Ele está fazendo, mas é porque Ele me atrai. Ele me atrai. É igual um casal. A gente acorda, às vezes você está despenteado, descabelado, com um bafo, ou então tem uma briga, uma situação, mas o que une o casal é você saber quem é aquela pessoa. Apesar das circunstâncias ao redor que às vezes não são favoráveis, você está ligado a ela por razões muito mais profundas, muito mais íntimas do que só as externalidades da nossa vida. E é por isso que o louvor é realmente um hábito. É um hábito que você precisa cultivar. Ele não vem assim naturalmente, você conseguir passar por um momento em que a vida parece que está desmoronando e você, como Jó passou, e você consegue louvar o Senhor. Isso é realmente um hábito de programar a sua mente para enxergar Deus dessa maneira. A gente tem, na verdade, um grupo de oração que agora a gente é por Zoom, né? Mas antes era presencial e eu lembro de você falando pra gente fazer aquelas orações, cada um faz um pedacinho, sabe? E você falando assim, agora a gente vai fazer oração de louvor, né? Uma oração de louvor. E as pessoas confundem. Não, aí você falava assim, só que a gente vai só louvar a Deus pelos seus atributos. E as pessoas falavam, Senhor, eu agradeço porque o Senhor me abençoou, porque eu consegui comprar uma casa nova, porque minha família, uma pessoa foi curada. Não é isso. E você falava, não é isso. A gente tem que orar louvando os atributos de Deus. E a gente é acostumado, A gente vai falar sobre o hábito devocional do agradecimento. Mas agradecimento e louvor são duas coisas que às vezes não são nem perto uma da outra. Como que eu agradeço a Deus quando eu estou passando por um problema? Deus não pede para você agradecer quando você está passando por um problema. Ele pede para você louvar. É diferente. E eu não louvo porque eu estou passando pelo problema. Eu louvo Ele. É a característica dele. Porque é isso que me faz louvar. Não as benesses e nem os problemas. Então, o que a gente gostaria que você fizesse essa semana? Leia diversos textos da Bíblia. Você pode encontrar na internet sobre características de Deus. Quais são as características de Deus? E são várias as características. Você vai encontrar na Bíblia que Ele é bondoso, compassivo, longânimo, perdoador, benigno, todas essas características. Faça uma lista dessas características. E aí você passe um tempo, todas as manhãs, lendo essas características e dizendo a Ele, eu te louvo, porque o Senhor é verdadeiro. Amém. O Senhor não mente. E eu sei que hoje o Senhor vai ser verdadeiro para comigo.
Eu te louvo porque o Senhor é perdoador, porque o Senhor tem amor por mim. Eu te louvo por isso. Nada vai mudar. O mundo inteiro pode estar caindo aos pedaços. O Senhor continua sendo essas características que o Senhor tem aqui na sua palavra. É isso que o Senhor é. Então eu louvo por isso. Apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo, ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Amém. Que coisa linda. Que esse hábito possa te acompanhar essa semana, possa te acompanhar pela vida, que essa semana seja o início de um novo capítulo, um capítulo da sua vida em que você aprenda e desenvolva o hábito de perceber e falar e louvar ao Senhor pelo que Ele é na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, no meio de uma semana tão difícil, onde muitas lágrimas foram derramadas, onde milhares de pessoas estão questionando aonde está o Senhor, nós estamos aqui para te louvar. Não te louvar pelaquilo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor fará, ou pelas coisas que nós não estamos vendo, mas queremos te louvar pelo que o Senhor é. Amém. Tua palavra diz que o Senhor é verdadeiro, bondoso, benigno, misericordioso. Esses são os atributos que nós queremos te louvar. Queremos trazer o nosso coração diante do Senhor agora e te adorar. Nós te adoramos na beleza da sua santidade. Não importa o que esteja acontecendo, o Senhor é o nosso Deus. Amém. E nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.